Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus seja com todos nós, amém? É uma alegria muito grande estar com vocês novamente. Você de casa, que Deus abençoe sua vida. Que esta palavra nessa noite possa ser alguma chave de transformação na vida de cada um de vocês, de você que está em casa. Nós passamos um final de semana muito abençoado em Goiás com os irmãos de Rubiataba. Foi um tempo muito precioso de comunhão, de compartilhar da palavra de Deus. Foi uma viagem bem tranquila, graças a Deus. Amém? Eu quero compartilhar com vocês, no segundo domingo de fevereiro, acho que foi isso, dia 9 de fevereiro, eu estive ministrando aqui para vocês e falei um pouco sobre o testemunho de alegria, sobre o quanto nós precisamos crescer na alegria do Senhor. Quando eu falei sobre isso, talvez em algum aspecto ficou parecendo que a ideia era de enquanto estivermos juntos ou enquanto estivermos cultuando ao Senhor, devemos ser mais alegres, as canções devem ser mais alegres, ou o momento da palavra deve ser palavras mais alegres. E não é só isso, eu acho que isso é importante, isso é bom, nós precisamos ter um momento bastante alegre quando estivermos juntos. Mas existe tempo para todas as coisas, né? Como Salomão deixou claro em Eclesiastes 3. Eclesiastes 3, verso 4 diz: existe tempo de chorar e tempo de sorrir. A minha palavra não é sobre chorar, é sobre sorrir. Mas eu estou deixando claro para os irmãos aqui, reafirmando a grande importância que temos de ter uma vida feliz. Não é a alegria, porque quando nós estamos juntos, reunidos, já existe uma alegria que nos comove, nos move entre irmãos, não é? Na pregação que eu fiz, naquele domingo, eu pedi para você dar um abraço no seu irmão. Calma aí, não vou pedir isso de novo. Mas só essa ação de abraçar um irmão, de estar com ele, já promove em nós um ambiente muito feliz, um ambiente agradável, um ambiente em que nos sentimos em família e percebemos a ação do Espírito Santo em nos unir, em nos fazer estar aqui em nome dele, isso é muito bom. Mas eu insisto nisso, irmãos, de que nós precisamos ser pessoas felizes. Mas é uma alegria profunda, uma alegria que nasce de um interior satisfeito no Senhor. Precisamos deixar as murmurações, e eu sei que é difícil. Nós somos assim acostumados com murmuração. Nós somos assim acostumados a reclamar o tempo todo. Precisamos estar satisfeitos no Senhor, para que todas as nossas dificuldades fiquem submersa na alegria de pertencer a Ele. Márcia começou o culto aqui na hora do louvor, falando muito bem sobre isso, sobre estarmos mais felizes, e ela fez um pedido ao Senhor. E eu queria reforçar esse pedido, guarde esse pedido que ela trouxe aqui para fazer ao Senhor. Que o Espírito Santo de Deus encha o nosso coração com o gozo do Senhor, com a alegria dEle. Nós precisamos ser mais felizes, amém? Hoje eu quero trazer um outro tipo de testemunho que eu sinto grande necessidade de estarmos assim recheados dele, que é o testemunho de gratidão. Como nós precisamos testemunhar o quanto somos gratos. Tanta gratidão quanto a alegria fazem parte de um conjunto todo de testemunho. E eu gosto de pensar que a gratidão está de mãos dadas com a alegria. Porque uma pessoa grata é uma pessoa satisfeita e feliz. Uma pessoa que está grata em tudo que ela tem ou em tudo que já deram a ela é feliz. Ela não fica pensando no que ela não tem, mas ela olha para o que tem, se sente grata por isso e fica feliz. E aí a minha pergunta para você no testemunho de gratidão é: você tem notado o quanto Deus é bom? Será que você está percebendo o quanto Ele é bom? Você consegue ver nos mínimos detalhes a bondade do Senhor sobrecarregando a sua vida todos os dias, em todos os momentos? Na nossa ida para Rubiataba, infelizmente, nós nos deparamos com um acidente muito grave. Mas foi coisa de minutos, não chegou a ter horas antes da gente estar lá. Tanto é que
o combustível do carro ainda estava pingando, existia ainda pessoas vivas, algumas morreram, e a gente, assim, por coincidência ou não creio muito em coincidência, mas nós nos deslocamos com o carro, passando as carretas que já estavam enfileiradas, e paramos em cima do acidente. Então foi uma cena muito forte para nós. Mas em tudo aquilo, em toda aquela cena, na minha mente veio assim: nós saímos daqui atrasados. Eu tinha combinado com o Romilton, a gente conversou assim, com a possibilidade de sairmos aqui 5 horas da manhã. Por muitas coisas, por coisas banais, esqueci isso, espera aí que eu vou pegar uma coisa, e coisas assim que atrasa. Já viu viagem que você marca e nunca sai no horário? Olhe para a bondade do Senhor nesse momento. Porque na hora que eu vi aquele acidente, eu pensei, se nós tivéssemos saído 1 hora atrás, por que não estaríamos envolvidos no acidente? No acidente envolveu uma Saveiro, um caminhão e uma carreta. 2 caminhões, né? 2 carretas e um caminhão. Então, às vezes nós esquecemos da bondade do Senhor. Às vezes nós só percebemos as bondades que são muito aparentes nas nossas vidas. Meu irmão, você é um milagre vivo. Você tem noção de tantas coisas que tenta ou quer ceifar a sua vida todos os dias? Você percebeu quantas doenças nos cercam nesse mundo? Quantas coisas, bactérias e coisas que tentam de alguma forma acabar com a nossa vida? E não somente isso, a viagem é muito longa de Rubiataba, e eu sempre quando vou pegar a estrada muito longo, que eu estou no volante, eu fico pensando assim, e essa foi eu viajei junto com o Gileno, o irmão de Pirá, e foi um tema de nossa conversa na viagem. Irmãos, nós dirigimos com o maior cuidado possível. Nós tentamos fazer o máximo para que possamos ir em segurança, mas você já percebeu, você que dirige, que não depende só de você? Você pode estar completamente certo, como foi o exemplo do cara da carreta que morreu no acidente que nós vimos. Ele não saiu da mão dele, ele não estava cometendo, pelo menos pelo testemunho que nós ouvimos, nenhum ato infracional ali. Mas um caminhão jogou na contramão e deu de cara com ele e ele morreu. Ou seja, mesmo você andando corretamente, você ainda não está 100% seguro pelas suas forças, ou por aquilo que você pode achar que está segurando você. Então eu digo que você é um milagre vivo, porque você estar aqui nessa noite, você está aqui com saúde ou não, você estar nesse lugar, é um milagre dos céus sobre a sua vida. É o significado da proteção de Deus sobre você. Só que às vezes nós deixamos esses detalhezinhos passar. Eu estava descendo com meu filho de carro, aí eu virei para ele e falei assim, você consegue perceber o quanto Deus é bom? Aí ele, uma criança, ele falou assim, sim. Eu falei assim, mas me dá um exemplo. Aí ele falou assim, Deus nos abençoou para ter uma casa. Ótimo, está certo. Mas meus irmãos, eu quero nesta noite exortá-los, convidá-los a fazer uma prática diária, que seja no começo ou no final do seu dia, no momento em que você separa para meditar ou conversar com Deus, para você tentar, dentre tantas coisas que acontecem no nosso dia, notar a mão do Senhor em algumas delas, mesmo que sejam as maiores que você percebeu, mas consiga ver o Senhor e a bondade dEle o tempo todo sobre nós, sobre a nossa casa, os nossos familiares, o quanto Deus é bom, meus irmãos. E esta bondade, ela precisa ser retribuída de alguma forma. Nós precisamos testemunhar o quanto somos gratos pelo Deus que nós temos. Amém? Queria convidá-los para abrir em Salmo 116. Glória a Deus. Eu tenho muito para falar sobre a bondade do Senhor. Eu vivi muitas coisas, apesar de não ser tão velho assim. Eu não sou velho.
Mas Deus permitiu que eu vivenciasse muitas coisas, e a maioria delas em um caminho muito ruim. Então eu recebi muitos livramentos de Deus na minha vida, inúmeros, alguns que eu não consigo nem mencionar. E uma vida assim promove o tempo todo uma reflexão sobre como você está vivendo e o que já passou. O que você tem hoje e o que você já não teve. Nós precisamos fazer esse check-up, meus irmãos, diário, do que você tem recebido do Senhor, daquilo que Ele tem te dado, que Ele tem, assim, de alguma forma, contribuído para a sua vida estar como ela está. E eu tenho muito a agradecer ao Senhor. E eu queria agradecer por a igreja em Baixa Grande primeiro. Vocês são muito acolhedores, e isso é fruto do Espírito Santo em vocês. E vocês precisam ser gratos, porque este ambiente acolhedor que vocês têm é a ação do Senhor. Só pode ser a ação do Senhor. Mas eu sou grato por muitas outras coisas e não queria sair citando todas elas aqui. A intenção é que esta ministração desperte em você, a você começar a colocar nome na bondade do Senhor sobre sua vida, para que isso desperte um testemunho grande de gratidão. Se nós precisamos ser pessoas felizes e testemunhar essa alegria para as pessoas, nós precisamos falar das obras do Senhor, contar os feitos maravilhosos que Ele tem feito em nosso meio, mesmo quando estamos em dificuldade. Da outra vez eu ministrei um pouco sobre Abacuque 3, e Abacuque 3 estava numa expectativa de dias terríveis com a invasão da Babilônia, mas ele se alegraria no Senhor mesmo assim, na bondade do Senhor, no cuidado do Senhor. Então precisamos, irmãos, independente da sua dificuldade, e conforme eu for citando os versículos aqui desse Salmo 116, eu desejo imensamente que o Espírito Santo cumpra uma função na sua vida, que é te fazer lembrar dos atos de Jesus, lembrar das palavras de Jesus, lembrar de quem Jesus é e de tudo que Ele tem feito em nosso meio, por nós, no meio de nós. Então eu preciso que você abra espaço na sua mente, no seu coração, para trazer à memória as coisas que têm acontecido na sua vida. Não tem importância se as coisas ruins vier meio misturado com as boas, mas o Espírito Santo te dará a vitória, mesmo nas dificuldades, amém? Vamos então, verso 1 e 2, inicialmente. Eu quero que esse salmo sirva para você, e eu sempre tenho o costume de deixar uma tarefinha, para aqueles que gostam de cumprir. Eu peço que você, amanhã de manhã, mesmo com esta pregação, retorne a este salmo. São 19 versos, bem simples, uma linguagem bem simples, para que esses versos do salmista Davi aqui reanime o seu coração, reanime o seu espírito de gratidão para com o Senhor, amém? Verso 1, diz assim, Salmo 116: amo o Senhor. Quem ama o Senhor Jesus aí? Diz, eu amo o Senhor. Eu te amo, meu Senhor. Este amor que está dentro de você partiu dele inicialmente para conosco, e isso já é um grande motivo de estarmos gratos. Somos amados e amamos aquele que corresponde ao nosso amor. É um amor sem medo, é um amor sem frustração. Você pode amar o Senhor totalmente, que não vai ter prejuízos para você. Ele é fiel, amém? Glória a Deus. Mas ele diz, o motivo dele estar declarando esse amor, ele continua: porque ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Eu amo o Senhor, porque ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Irmãos, nós temos poucas práticas de oração. Alguns mais, outros menos, mas a oração devia ser algo que não sai dos nossos lábios o tempo todo, ou até mesmo da nossa mente, porque é possível nós orarmos mentalmente, quando não é possível com palavras. Irmãos, nós precisamos crer mais na efetividade de falar com Deus, de conversar com Ele. Ele está te escutando, literalmente. Você não está falando palavras ao vento, Ele literalmente está te ouvindo. Vamos para o verso 2, e ele diz:
porque inclinou para mim os seus ouvidos. Percebe? É literalmente como se Deus lá em cima fizesse assim para ouvir Davi, ó. A expressão de Davi aí é isso, é como se ele sentisse claramente que Deus, quando ele fala, ele inclina os ouvidos para ouvir a oração de Davi. Nosso Deus é um Deus pessoal, e Ele conhece cada um de nós, em cada um dos seus problemas, em cada um das suas dificuldades, em cada um das suas necessidades, o Senhor conhece perfeitamente. Você não está desamparado, e aqui tem um grande segredo, porque nos momentos difíceis, às vezes nós nos sentimos desamparados, e você vai perceber que Davi vai citar isso mais para frente, assim, um ambiente assim de que, como se ele tivesse sido abandonado, e às vezes nós agimos dessa forma, a fé nos falha, e nós nos sentimos meio que sem ter a quem recorrer, ou ninguém tem me ouvido gritar por socorro, mas Davi está deixando claro, eu amo o Senhor, porque Ele ouve a minha súplica, Ele ouve a minha oração. Nós podemos aqui hoje, nesta noite, agora, exatamente agora, inclinar nossa cabeça e orar ao Senhor, porque Ele ouve a nossa oração. Ele está presente o tempo todo. E é outra parte que nos falta, essa compreensão da onipresença de Deus, do momento em que Ele está o tempo todo conosco, em todos os lugares que nós estivermos. Deus está ali. Eu amo o Senhor, porque Ele está comigo. Amém? Glória a Deus. Verso 3. Nesse momento agora, do verso 3 ao 9, você vai ver Davi pontuar algumas coisas que tinham a ver com o que ele estava passando. Os estudiosos, os historiadores, não conseguem definir muito bem qual é o dia específico ou a ocasião específica da vida de Davi, no qual inspirou ele escrever esse Salmo 116. Poderíamos citar várias, mas eu não queria deter assim a detalhes, porque a ideia é que este Salmo ministre a você. As palavras de Davi, elas sejam transferidas para a sua vida, para que você se olhe nesses versículos, e isso brote uma gratidão do seu coração, isso brote um louvor ao nome de Jesus. Verso 3 diz, laços de morte me cercaram. Existem momentos em que a gente sente que estamos correndo risco de morte, mas nem todos nós sentimos isso. Alguns sentem mais porque literalmente alguma coisa está acontecendo que está te mostrando que possivelmente você pode morrer por causa daquilo. Normalmente está relacionado a uma doença grave, ou um acidente que você sofreu, ou alguma coisa que tenha acontecido com você, que tem mostrado para você que o perigo da morte está bem perto. Na minha vida, eu tive vários perigos de morte, tanto causados por outra pessoa, quanto por mim mesmo. E quando nós sentimos isso, eu não sei quantos aqui vão conseguir perceber, existe assim, algo que nos puxa, e é disso que Davi está falando, esse laço, é uma coisa assim que quer nos arrastar. Quando uma pessoa está doente, uma doença grave, nós conseguimos perceber nitidamente quando a pessoa desiste. Você já percebeu isso? Ela está acometida de uma doença e ela simplesmente desiste de lutar, e é como se a morte arrastasse ela rapidamente. Então é disso que Davi está falando, que a morte está o tempo todo tentando laçá-lo, e ele era um homem de guerra, provavelmente ele está falando isso das suas muitas batalhas, mas nós precisamos encaixar isso no nosso dia a dia, nos nossos momentos terríveis, nos nossos momentos doentes, quando as doenças nos afligem, quando nós estamos sendo atacados por qualquer mal que agride o nosso corpo, que tenta nos matar, por mais simples que seja. E ele diz, os laços da morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim. Existe uma angústia interior, irmãos, e disso eu estou falando, que está totalmente ligado com a necessidade de sermos alegres. Mas existe assim uma angústia no nosso interior,
algo assim difícil de tirar. Alguns podem estar sentindo mais, outros menos, mas existe uma insatisfação, algo assim penoso, algo difícil de manter a alegria do Senhor em diversos momentos. Meu irmão, eu quero que você repreenda isso em nome de Jesus nessa noite. Existe angústias que veio para te derrubar, angústias que veio do inferno contra a sua vida. E o salmista provavelmente está falando dos perigos da vida que ele corria, e o quanto era angustiante. Se nós lembrarmos de Davi correndo do seu próprio filho tentando matar ele, que angústia terrível, se escondendo do próprio filho para não morrer na mão dele. Mas ele continua dizendo: fiquei aflito e triste, é o resultado da angústia. Nós estamos rodeados de muitas preocupações, e vira e mexe esse tema é recorrente aqui neste púlpito, sobre o quanto estamos ansiosos e preocupados. Eu não quero me deter muito a isso aqui, porque a ideia é olharmos para a bondade do Senhor e gloriarmos Ele, louvarmos o nome dEle. Mas eu preciso que você pare de olhar para as suas aflições. Foi isso que eu ministrei para vocês sobre o testemunho de alegria. Nós precisamos diminuir a ênfase nas nossas mazelas. Nós precisamos diminuir a grande ênfase que estamos dando para as nossas dificuldades, para as nossas falhas, para os nossos pecados. Nós precisamos diminuir isso e olhar para o quanto o Senhor é bom. Nós precisamos parar de focar nessas dificuldades e olhar para aquilo que nós já recebemos do Senhor. Para que as dificuldades sucumba, para que as dificuldades assim submerja na bondade do Senhor. Para que aquilo que eu não tenha seja plenamente preenchido pela satisfação do que Ele já me deu. E o que Ele te deu é a vontade que Ele tem para você hoje. Se Ele vai te dar mais e afagar ou apagar um pouco mais as suas angústias, preocupações, aflições, tristezas, mediante aquilo que você deseja, se Ele vai preencher mais a sua vida com algo que te satisfaça, é o momento dEle, é a vontade dEle, na hora que Ele quer, na hora que Ele acha necessário, se for necessário. Nós temos um coração muito corrompido, um coração muito iludido, um coração muito apegado, um coração muito entregue às coisas, aos prazeres, aos lugares, às vidas, a momentos. Nós somos muito apegados a isso. E quando eu falei do testemunho de alegria, eu mencionei que a alegria proposta por coisas, momentos, lugares é extremamente limitada e passageira. Nós precisamos estar satisfeitos pelo que nós já temos. E aquilo que for acrescentado, o Senhor tem a hora certa de nos dar. Isso não impede de você de pedir. O salmista disse que ele clamou, que ele falou com Deus, que ele orou e o Senhor ouviu. Provavelmente, pelo assunto até agora, ele pediu por socorro. Vamos ver o próximo verso. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra a minha alma. Quando nós olhamos para essa palavra invocar, e aqui eu queria que você prestasse bastante atenção. Quando nós falamos invocar, parece uma expressão assim de uma oração muito forte, ou algo assim, um clamor muito forte, e tem a ver com isso. Mas invocar o nome do Senhor não diz respeito só a você fazer uma oração a Ele, mas diz respeito a mencionar o nome do Senhor. É simplesmente falar o nome dEle. Porque tem um segredo muito grande. Nós cantamos aqui: Teu nome é o maior, Teu nome é o mais alto, Teu nome é sobre todos. Às vezes não precisa ser tantas palavras assim, mas nós precisamos entender que invocar é falar o nome dEle.
Pronunciar, e a palavra invocar aqui no seu original tem a ver com chamar, mas tem a ver com proclamar o nome daquele que é poderoso. É só falar o nome dele. Claro que vem as orações junto, quando nós falamos Jesus, claro que já vem alguma coisa junto, mas o que eu estou querendo dizer para você é que o nome, só o nome dele é suficiente. Só falar o nome dele é suficiente, porque todos se dobram perante o nome dele. Nós cantamos e citamos várias vezes aqui Romanos, que diz que todo joelho se dobrará, toda língua confessará ao ouvir o seu nome. É como se só pronunciasse Jesus, todo o reino das trevas se prostra, todos os demônios se abalam, toda a ação do inimigo rui, cai, treme, é desfeita. O nome do Senhor Jesus, somente o nome dele. Às vezes insistimos, faça um teste, comece a falar o nome de Jesus. Só o nome de Jesus, só o nome de Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Às vezes você pode mudar para santo, porque só ele é santo, então é dele que você está falando. Santo, 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 isso é um refrão nas escrituras. Por que fala só santo, santo, santo? Por que nós cantamos aqui santo? Eu esqueci, eu não sei a música, viu gente? Eu citei o verso que eu lembrei aqui. Mas a música é nova, né, Márcia? Cadê Márcia? É nova, né, Márcia? Eu acho que é a segunda vez que cantou, e pelo menos que eu ouvi. Já a quarta, a terceira? Está na hora da gente aprender. Eu sei umas partes, mas seu nome é santo. Existe uma profundidade em dizer isso. Não é só que ele é santo no sentido de pecado, mas ele é poderoso. O nome do Senhor Jesus. Então ele diz: então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Isso é fruto de alguém angustiado, perseguido, provavelmente estando assim a um limite de estar morto. E ele continua dizendo: compassível e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. Tantos atributos que o Senhor tem revelado a nós. Você consegue ver a bondade do Senhor hoje aqui? Olhe para a sua vida, lembre um pouquinho da sua vida aí. Você consegue ver? Quem aqui já foi livre da morte? Literalmente, você sentiu claramente que você ia morrer. Lembre desse dia, para ser uma inspiração para você louvar o nome do Senhor Jesus. Mas quem aqui já alcançou uma bênção ao colocar ela diante do Senhor? Glorifique o nome do Senhor Jesus por causa dessa vitória, meu irmão. Porque você orou e Ele inclinou os ouvidos para você e ouviu o seu clamor. Quem aqui já foi sustentado pelo Senhor quando parecia que não tinha esperança nenhuma? Quem aqui já foi curado pelo Senhor? Você consegue glorificar o nome dEle? Você consegue perceber o quanto Ele é bom para com você? O quanto é importante esse espírito de gratidão que brota. Hebreus 13, verso 15 vai dizer que nós oferecemos sacrifícios de louvor a Deus, que é lábios que professam o seu nome. É fruto de lábios que professam o seu nome. A bondade do Senhor, tudo que Ele tem feito por nós, assim, ela sendo transformada em gratidão no nosso coração, é uma grande mensagem para as pessoas lá fora, meus irmãos. Nós precisamos testemunhar desses feitos. Eu sinto grande falta de testemunhos nesse púlpito. Eu não sei, parecia que tinha uma época que a gente falava mais essas coisas aqui. Pessoas pediam oportunidade para vir testemunhar. Eu sinto muita falta dessas coisas. Porque a vitória que eu vejo na vida do irmão também produz alegria no meu coração e gratidão por tudo que o Senhor tem feito.
Eu sinto necessidade disso. E peço que os irmãos tenham uma disposição maior de mostrar essa gratidão através de testemunhar das obras do Senhor na sua vida. O testemunho é uma mensagem. O testemunho de vida é uma mensagem. Às vezes nós testemunhamos muito mais com a boca fechada do que falando. Nós precisamos ter um espírito grato ao Senhor. Se as pessoas lá fora encontrar pessoas murmurando o tempo todo, a primeira pergunta que vem à mente é: onde está o seu Deus? Por que você está reclamando tanto? Se faz chuva, eu vou molhar meu cabelo. Se faz sol, está quente demais. Se venta, nossa, que ventania. O tempo todo nós estamos assim. Enquanto Deus deu todas as coisas para nós, Deus criou essa terra, colocou todas as coisas nos seus lugares, para beneficiar a sua vida. E quando nós passamos algumas dificuldades, irmão, eu queria que você percebesse que lutas fazem um vencedor. De lutas é que faz um vencedor. As lutas nos ensinam, as dificuldades nos faz crescer, e às vezes é no meio dela em que nós nos achegamos mais ao Senhor. Você lembra da história dos 10 leprosos? Eram 10 leprosos. Jesus curou os 10. Quantos voltaram para agradecer? De quantas bênçãos você precisa para agradecer, meu irmão? Quantas precisa acontecer para despertar um espírito de gratidão? Precisamos ser mais gratos, mas não só ser grato no sentido de, não, eu sou grato a Deus no falar, mas testemunhar do quanto estamos sendo abençoados pelo Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Verso 6 diz: o Senhor vela pelos simples. Quando eu estava prostrado, Ele me salvou. Quando eu estava caído, Ele me salvou. E aqui é uma menção, provavelmente, das batalhas de Davi, quando ele estava provavelmente perdendo a guerra, e o Senhor salva ele. Mas por que não aplicarmos a nós? Aonde você estava quando o Senhor te salvou? Qual era a sua condição quando o Senhor te resgatou? Em que direção você estava indo quando Ele estendeu as mãos para você e te puxou deste lugar? Salmo 51, verso 12 diz: restitui-me a alegria da tua salvação. Quando eu falei sobre o testemunho de alegria, eu mencionei alguns motivos e eu queria mencionar pelo menos um novamente. Meu irmão, você vai viver a eternidade com o Senhor, porque Ele salvou você. Se nós não tivermos mais nada, se não acontecer mais nada de bom em nossas vidas, isso nos basta. A graça abundante do Senhor se revelou até nós, trazendo salvação para as nossas vidas. Precisamos ser mais gratos. Quando nós falamos sobre amor, eu nunca esqueço de Lucas 7, quando vai falar da mulher pecadora. Jesus é recebido na casa do fariseu, e é um jantar que está sendo dado a Jesus ali, e uma pecadora entra, derrama um vaso de alabastro nos pés de Jesus, lava os pés de Jesus, assim com as suas lágrimas, e enxuga com os seus cabelos. E o fariseu, muito escandalizado, pensa, se Jesus soubesse quem esse cara, quem essa mulher é, ele não deixaria ela fazer isso. E ele vai contar uma ilustração, uma parábola, uma história que fala sobre 2 devedores. Perceba que naquela mensagem ele fala, um devia tanto, outro devia muito mais. Quem vai ficar mais grato de ser perdoado? Perceba que nesta mensagem Deus está enfatizando, Jesus está enfatizando ali a ideia de sermos agradecidos por tudo que nós recebemos. E você recebeu demais, meu irmão. Custou muito para Jesus te colocar nessa posição que você está hoje. Custou muito para Ele colocar você dentro da família dele e te chamar de meu filho. Como custou?
Então, graças a Deus pela nossa salvação, por tudo que Ele tem nos dado. O Senhor nos salvou quando nós estávamos caídos, quando éramos inimigos dEle. Ele estendeu a mão para nós e nos perdoou, em nome de Jesus. Amém? Verso 7. Esse refrão aqui deve estar constante na sua vida. Você sabia que você tem como dar ordem à sua alma? Que você tem como mandar ela ir para o seu lugar? Olha o que o salmista diz no verso 7. Ó minha alma, volte ao seu sossego, pois o Senhor tem sido bom para você. Quando as aflições nos cercarem, quando as dificuldades, as tribulações estiverem passando sobre a sua vida, dê ordem à sua alma. Volte para o seu sossego. Para de me afligir. Para de esquecer quem é o meu Deus. Para de fazer essas coisas comigo e com a minha mente. Volte para o seu lugar, porque Deus é bom para mim. Existe razão em tudo que eu estou passando. Ele não se esqueceu de você em nenhum momento, não, meu irmão. Às vezes nós ficamos com esse sentimento assim, acho que Deus esqueceu. Olha o que eu estou passando, Deus, tu não está vendo, não? Volte, minha alma, para o seu sossego, porque Deus é bom. Porque Ele cuida de mim, Ele é meu Pai. Amém? Verso 8. Pois livraste da morte a minha alma. E aqui, no verso 8, é para aquelas que estão derramando as suas lágrimas nesses dias. Quantas lágrimas são derramadas no secreto, né, meus irmãos? Quantos de vocês, no secreto, naquela hora, só você e Deus têm molhado o rosto com muitas lágrimas? Ele diz: das lágrimas os meus olhos Ele livrou. Ele enxuga as nossas lágrimas. Interessante, porque quando chegar no fim, quando Jesus está falando através de João no Apocalipse, ele menciona um dia que vai ser um novo dia em que lá não haverá mais choro. Por enquanto estamos chorando e por enquanto passamos por situações que nos faz chorar, mas precisamos olhar, chegará um dia em que não haverá mais choro. Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, toda dor, todo pecado, tudo isso passará, e isso é uma grande inspiração para nós. Hoje Ele pode secar as suas lágrimas, hoje Ele pode satisfazer aquilo que te aflige e não fazer mais esse sentimento vir. E Ele diz que da queda livrou os meus pés. Isso tem a ver, claro, com a questão do cair, literalmente. Eu vou descer a escada aqui e de repente eu posso cair e o Senhor tem me protegido de cair. Isso é óbvio, não é? Se o Senhor não nos guardar, inútil é o nosso trabalho. É Ele que nos guarda, é Ele que nos protege, é Ele que nos dá saúde, é Ele que permite as coisas acontecerem a nós. Tem a ver com isso, mas irmãos, eu queria que você notasse que também tem a ver com o pecado. O cair na Bíblia está muito mais relacionado ao cair no sentido de pecado do que o cair fisicamente, de queda, um tropeço, de cair e se machucar. Mas se pegue a isso, o Senhor pode te livrar de cair em pecados. O Senhor pode te livrar em cair em laços, em armadilhas de Satanás para com a sua vida. O Senhor pode te livrar de ficar escravo de coisas pecaminosas, de ações pecaminosas. O Senhor pode livrar os seus pés desses caminhos tortuosos. E você pode viver melhor, em paz, sem quedas, sem pecado. É possível isso. Então o Senhor livra os meus pés da queda. Verso 9 diz: andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. É interessante essa parte de andarei na presença do Senhor, porque nós estamos na presença do Senhor. Mas o andar na presença do Senhor aqui diz que eu andarei com Ele, Ele andará comigo, eu estarei na companhia dEle nesta terra.
Eu estarei aqui, e o salmista, como é um salmo de gratidão, ele está dizendo: o Senhor vai estar o tempo todo comigo nessa terra de viventes, neste planeta, no lugar onde eu estiver. O Senhor é presente na minha vida, é nítido que Ele está andando comigo. Andar na presença do Senhor é carregar a presença dEle aonde você estiver, é demonstrar a vida dEle na sua vida onde você estiver, é carregar essa ação dEle o tempo todo na sua vida. E quando ele fala na terra de viventes, outras versões vai dizer um pouco diferente, mas dentro do Salmo tem um aspecto de mostrar para as pessoas que o Senhor está andando com você. E se nós precisamos ter gratidão e mostrar essa gratidão às pessoas através do testemunho que nós damos, pelas obras que Ele tem feito, por tudo que Ele já fez para nós, nós precisamos ser bondosos com os outros. Revelar essa gratidão por meio de fazer boas obras a outras pessoas. Andar com o Senhor, que é bom, é fazer bondade também. E nós precisamos agir assim, amém? Verso 10. Mas chega um momento em que a gente duvida. Chega um momento em que a fala do médico sobrepassa a promessa do Senhor. Chega um momento em que o armário que está acabando o alimento não crê que Jesus pode suprir. Então o salmista diz assim: eu cria, mesmo quando eu disse, estou muito aflito. Eu disse a minha perturbação, todas as pessoas são mentirosas. Chega um momento em que a gente fraqueja, e todos nós temos isso. Na hora da aflição, na hora da dificuldade, a gente duvida um pouco da capacidade do Senhor. Gente, tem assim, um segredo aqui nesse salmo, que é o que mais nós precisamos ter. Eu estive com um casal em Rubiataba, que a única coisa que eles queriam, sabe o que era? Ser ouvido. Eu acho que eu não falei 2 palavras talvez na conversa, mas eu ouvi um bocado. Nós precisamos ouvir o que as pessoas têm de dificuldade, meus irmãos. Quando ele diz assim, todas as pessoas são mentirosas, ou todas as pessoas não me ajudam, ou todas as pessoas me ignoram, a expressão do salmista é: eu estava aflito, e ninguém me deu ouvidos, ninguém veio ao meu socorro. E às vezes é só falar, mas às vezes precisa ter quem escuta. Quantos problemas são resolvidos só pela pessoa falar? Então, o momento atual exige muito mais sermos ouvidos do que boca. Ouvir uns aos outros, ouvir as necessidades uns aos outros. Amém? Agora vem a pergunta-chave de Davi aí, verso 12 diz: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? O que eu vou dar a Deus por tudo que Ele fez para mim? Tem alguma coisa que você pode oferecer pela bondade que Deus tem feito na sua vida aí? Tem? O que você pode oferecer a Deus nessa noite por tudo que Ele te fez? Nada? Gratidão, reconhecimento, louvor. Irmãos, quando nós começamos o culto, eu não sei se você percebe, mas o culto, domingo à noite, ele é assim, com pouquíssimas exceções, ele é quase a mesma coisa, não no aspecto do conteúdo, mas no aspecto da ordem. Um irmão vem cá, abre o culto, lê um salmo, lê um versículo, ou faz algum comentário, e depois tem o quê? Depois que abre o culto, qual é a próxima? Não ouvi. Louvor. Esse momento do louvor, eu queria assim ajudar os irmãos a entender, não deve ser, em hipótese nenhuma, o momento em que você assiste os meninos a cantarem. Não é uma apresentação, e de vez em quando tem apresentação, de vez em quando apresenta um teatro, de vez em quando alguém canta uma música solo, alguma coisa, de vez em quando é uma apresentação. Mas esses irmãos se colocam aqui à disposição de servir ao Senhor para facilitar a sua vida de louvar a Jesus.
Então, o que eu darei ao Senhor? Louvor. Porque os meus lábios é capaz de fazer isso. Louvar o nome do Senhor, agradecer, ter essa disposição, e isso é mostrar gratidão ao Senhor, é entoar cânticos de louvor a Ele, de gratidão a Ele. Então, quando nós estamos aqui para louvar, abra a sua boca, meu irmão, e louva, mostra para Ele o quanto Ele é bom para você, quando você professa louvores ao nome dEle no momento da canção. Mas Ele diz, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo, por toda a bondade que Ele tem feito para mim. O que eu vou dar ao Senhor? E agora todos os outros versos é uma sequência de afirmações do que Ele vai dar ao Senhor. E eu queria que você notasse, para de repente você praticar na sua casa. Ele diz o seguinte, verso 13: erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Percebe que o invocar aí já não é mais petição? O que eu vou dar ao Senhor? Eu vou invocar o nome dEle. Porque quando eu invoco o nome dEle, eu estou proclamando quem Ele é. O nome do Senhor Jesus traz consigo uma adoração a Ele. Quando nós falamos o nome de Jesus, nós estamos proclamando o nome dEle. E isto é uma exaltação para Ele, porque Ele é o nome sobre todo nome. O mais alto, o mais sublime, o mais digno de ser anunciado, de ser proclamado, o nome do Senhor Jesus. Então Ele está dizendo aí, erguerei o cálice da salvação, e isso é uma menção ao sacrifício de ação de graça que acontecia no Velho Testamento, mas por que não uma grande menção ao cálice da salvação que chegou até nós quando nós tomamos da ceia do Senhor Jesus? Nós estamos ali reconhecendo a salvação que existe no sangue de Jesus. Eu estou ali agradecendo pelo sangue poderoso de Jesus que me trouxe salvação. Então eu estou reconhecendo a salvação dele. Erguer o cálice da salvação é reconhecer, este cálice me salvou, ou este Senhor no qual eu estou fazendo esse sacrifício, essa gratidão, me salvou. Foi Ele, única obra dele, para que isso acontecesse comigo. Então ele diz sobre isso, erguer o cálice da salvação e invocar o nome do Senhor, prestar uma adoração a Ele e proclamar o seu nome. Verso 14 diz, cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo. Nós sabemos muito bem que no Velho Testamento existia uma grande prática de votos. As pessoas faziam votos, às vezes eram votos para obter coisas. Nos nossos dias ainda existe esse conceito, mas ele foi muito criticado por causa de um mau testemunho, que diz respeito a barganhar com Deus. Quando você faz um voto em prol de algo, é de ego seu, de ganhar alguma coisa para si, que não tem um propósito em Deus naquilo que você está pedindo. Eu queria, talvez um dia, pregar para vocês sobre voto, porque voto é bíblico. Você pode fazer um compromisso com o Senhor, você pode se abdicar de algumas coisas, você pode se privar de algumas coisas em nome de Jesus, você pode fazer um voto para alcançar alguma coisa, mas existe um perigo de ficarmos escravos disso, no que diz respeito a querer muitas coisas, e por isso eu faço isso, como se fosse uma troca, uma moeda de troca com o Senhor. Mas o que Davi está falando é que ele já tinha votos declarados. Então se você tem um voto, você deve cumprir. Se você fez uma promessa, e olha irmãos, eu vou ser bem sincero, quanto mais velho você for na fé, pode ter certeza que uma hora você prometeu alguma coisa. Prometeu não fazer alguma coisa, prometeu parar de fazer alguma coisa, prometeu entregar alguma coisa. Nós, vira e mexe, acaba soltando isso no meio de uma oração, no meio de uma fala. Eu não vou fazer mais isso. E você está comprometendo a sua vida em prol daquilo lá. Então é importante você cumprir esse voto. Davi, ele não menciona qual voto foi, mas dentro do contexto que ele está falando, provavelmente é um voto de gratidão pela bênção que ele recebeu. E ele vai fazer isso aonde? No meio do povo, para todo mundo ver que ele é grato ao Senhor, para todo mundo perceber que ele está grato pelo que o Senhor fez com ele. O voto normalmente era até que aquilo acontecesse, normalmente era assim.
Eu vou fazer jejum até que isso aconteça. E às vezes a gente faz isso em prol da vida do outro, em prol de algo para o outro. Uma pessoa que está passando necessidade, eu vou fazer um jejum aqui, vou me dedicar em oração, 15 dias de oração por causa dessa situação. Existem votos assim que a gente faz, e o Senhor honra esses votos. E cabe a nós, então, depois manifestar o testemunho daquilo que o Senhor fez. Você fez o voto, transmita agora o resultado desse voto, mediante o que o Senhor fez para com você. E ele diz o seguinte: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Este versículo, se você ler o contexto geral, ele fica parecendo assim, que é isso aqui, Davi? Mas ele está novamente mencionando a situação dele de morte, que o Senhor o livrou. O Senhor preza pela sua vida. O Senhor cuida de você. Sua vida é preciosa para o Senhor. Ele ama a sua vida. Ele ama você estar vivo. Ele ama você estar aí em plena saúde. Ele ama você estar assim. Deus não se alegra quando estamos maus, quando estamos caídos, quando estamos doentes, quando estamos tristes. Deus não fica alegre com isso. Deus se compadece, é o que nós lemos no verso 4. Ele se compadece de nós. Ele sente conosco as coisas. Então ele não se alegra com a morte. Senhor, verso 16: eu sou de fato teu servo. E ele vai repetir novamente: eu sou teu servo, filho da tua serva. Eu sou seu, Senhor, totalmente seu, Senhor. Eu estou em tuas mãos, Senhor. Eu estou sobre os teus cuidados, Jesus. Eu estou sobre aquilo que o Senhor determinar sobre a minha vida, Senhor. Eu estou completamente satisfeito naquilo que o Senhor me der, naquilo que o Senhor não me der, naquilo que você vai fazer, naquilo que não vai acontecer. Eu estou satisfeito, eu sou seu. Eu não pertenço a mim mesmo, você faz o que você quiser. Eu posso clamar, o Senhor me ouve, mas é seu, totalmente seu, o direito sobre a minha vida. Eu te entreguei isso. Eu me coloquei à sua disposição. Amém? É basicamente isso que Davi está mencionando aí no verso 16. Aí ele diz: quebrastes as correntes que me prendiam. Quem aqui já foi liberto? Quem aqui está sendo liberto? Somos livres todos os dias de laços, de armadilhas. E uns talvez tenham assim algumas correntes maiores aí que têm lutado. Eu ministro sobre sua vida libertação hoje, em nome de Jesus. Eu desejo muito que você venha aqui domingo que vem e peça a palavra. Irmão Serug, eu quero dar um testemunho, porque eu estava preso e fui liberto, em nome de Jesus. Isto é testemunho que precisa ser dado. Esse tanto de mão que levantou, ninguém tem um testemunho para dar? Claro que tem. Quantos de vocês poderiam fazer isso? Mas não é só aqui, não é só nesse momento, nesse culto, com esse microfone. Nós precisamos testemunhar a gratidão que temos pelo que Deus nos deu para as pessoas lá fora. As pessoas precisam olhar para nós e ver: nossa, quem fez isso? E você fala: Deus fez isso. Não fui eu que fiz isso, eu não tinha a mínima condição de fazer isso. Deus fez isso. E eu sou extremamente grato a Ele, amém? Aí ele diz, verso 17: a ti oferecerei sacrifícios de ações de graça. E novamente ele diz: e invocarei o nome do Senhor. Perceba, a terceira vez, ou a quarta, não cheguei a contar, que ele diz sobre invocar o nome do Senhor. Nós precisamos falar o nome de Jesus, meus irmãos. Falar o nome dEle. Na oração do Pai Nosso nós começamos: Pai nosso que está do céu, santificado seja o teu nome. Existe um segredo no nome do Senhor. Existe um segredo que nós não estamos assim tomando posse do poder do nome do Senhor. Nós oramos em nome do Senhor. Tudo que nós pedimos é em nome do Senhor. Então o que abre ou fecha, o que dá ou que tira, é o nome do Senhor. É o poder do nome dEle. Então eu viro para a minha doença e falo: Jesus. Eu viro para a minha dificuldade e invoco: seu nome, Jesus.
Nessa situação aqui, eu só proclamo Jesus sobre ela. Jesus agora, Jesus nesse lugar, Jesus lá na família, Jesus na dificuldade financeira, Jesus naquele momento de tristeza. Jesus, o nome poderoso de Jesus. Verso 18 ele repete novamente: cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo. Eu vou mostrar minha gratidão a todos. Nos átrios da casa do Senhor, em seu meio, ó Jerusalém. Aleluia. Tudo que eu tenho falado, tanto testemunho de alegria quanto testemunho de gratidão, é baseado no que o mundo está passando, meus irmãos. Nós estamos chegando assim a tempos tempestuosos demais para que o mundo possa suportar. As maquiagens, as ilusões estão chegando aos seus limites, não conseguindo mais atender a demanda. Está aumentando o nível de dificuldade das pessoas em ficarem satisfeitas, mediante a limitação da própria satisfação que o mundo propõe. Daqui para frente, infelizmente, vocês vão se deparar com muito mais pessoas entrando em colapso do que vocês têm visto ultimamente. E parte de nós, o compromisso, parte de nós, a responsabilidade de conduzirmos essas pessoas para lugares melhores. Boa parte desta mensagem, deste convite que você vai fazer para essa pessoa, diz respeito às ações que você tem no seu dia a dia. Diz respeito ao que você transmite para ela, quer seja de alegria, de gratidão, da presença do Senhor Jesus, de estar com Ele, de andar com Ele, de carregar o nome dEle. Como eu falo muito sobre a volta de Jesus, isso tem sido um foco muito grande na minha mente, no meu coração diante de Deus. Nós precisamos mudar nossas atitudes. Mas em nenhum momento na minha cabeça vem as minhas preocupações pelos pecados que nós cometemos, as dificuldades que nós temos em cumprir algumas coisas. Diz respeito eu preciso estar satisfeito no meu Senhor. O mundo precisa olhar para mim e ver a satisfação que eu tenho em servir a Deus. O mundo precisa olhar para mim e literalmente ler uma mensagem. Nossa, como essa pessoa se sente bem? Como essa pessoa está satisfeita? Como ela está alegre? Tem alguma coisa nela. Que possamos a partir de hoje começar a lembrar um pouco mais da bondade do Senhor. Meu irmão, começa a dar nome à bondade. A bondade foi o arroz, meu Senhor. Que bondade maravilhosa ter esse arroz. A bondade foi o meu emprego. Acorde de manhã e comece a analisar, ou chegue no final do seu dia e olhe seu dia para trás, tudo que aconteceu, e dê nome à bondade do Senhor. Isso é crescer gratidão dentro de você. Na passagem que o Senhor fala sobre a mulher pecadora, quem devia mais e foi perdoado, mais amou o Senhor. Então é lembrar do que nós recebemos, e isso faz crescer o amor em nós e a gratidão, para que o nosso testemunho cresça e assim as pessoas recebam mais o Senhor nas suas dificuldades. Amém? Vamos colocar de pé, eu queria fazer uma oração. Se o grupo de louvor puder cantar, Serugi, não sei se me dá essa liberdade de convocar. Talvez Márcia possa repetir até aquela mesma canção. Às vezes nós cantamos e sai meio que no automático, né? Essa música é um pouco mais difícil, né? Porque alguns não conhecem, mas conforme vai cantando a gente vai conhecendo mais. Mas uma coisa que sai no automático às vezes é o nome de Jesus. A gente fala sem sentir, sem ter propriedade naquilo que está falando. Que possamos invocar o nome do Senhor Jesus, porque o nome dele é poderoso para fazer muito mais do que nós já experimentamos. Amém? Mas no momento agora, eu vou orar, eu peço que você ressalte aí na sua mente
todos os benefícios que você já tem recebido. E põe a sua voz, a sua vida, a sua mente em disposição agora para glorificar, para agradecer, para louvar o nome do Senhor Jesus. Amém? Espírito Santo, convoco a Ti, convoco o Teu benefício em nossa vida, o Teu favor, como o Senhor é bom para conosco. Tantas coisas que nós passamos, dificuldades, quedas, tantas coisas que nós passamos e o Senhor está dentro de nós, nos ajudando, nos conduzindo. Espírito Santo, você é muito bom. Como o Senhor é bom, Espírito Santo. Como é bom ter você, Espírito Santo. Oh, como eu sou grato de ter você na minha vida, dentro de mim, morando comigo. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Amém. Aleluia. Eu peço que o Senhor nos faça lembrar das palavras de Jesus, de tudo que Jesus fez, do que Ele tem feito em nosso meio. Eu peço que o Senhor traga à memória as bondades do Senhor sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos, para que isso produza lábios que louvam o nome do Senhor, lábios que glorificam os atos maravilhosos de Jesus na vida de cada um de nós. Nossa, como somos ricos, Espírito Santo, como somos abastecidos da misericórdia do Senhor, como somos agraciados pela bondade do nosso Deus, como somos, Jesus, assim, abençoados. Obrigada, Jesus. Todos os dias, todos os minutos, o Senhor tem segurado a nossa mão, o Senhor tem nos livrado da morte, o Senhor tem nos livrado de muitas coisas. As aflições vêm, Espírito Santo, as angústias vêm, Espírito Santo, mas o Senhor está lá, não nos abandona, está conosco. Aleluia. Que possamos nessa noite invocar o nome do Senhor como um nome poderoso, solucionador, como um nome a ser proclamado com gratidão, como um nome a ser proclamado com louvor e exaltação. Seu nome é sobre todo nome, Senhor. Seu nome é acima de tudo, Senhor. O seu nome é maravilhoso. O seu nome é conselheiro. O seu nome é paz para nós. O seu nome é resolução. O seu nome é libertador. O seu nome é salvação. O seu nome é vitória. O seu nome é bênção. O seu nome é cura. O seu nome é mais do que tudo. O seu nome é o Deus do impossível, o Deus libertador, o Deus que cura, salva e liberta, o Deus que resgata, o Deus que destranca, o Deus que abre, o Deus que fecha, o Deus que dá, o Deus que tira. O Senhor é Deus Todo-Poderoso. E estamos satisfeitos em estar no Teu nome, em estar pertencendo ao Teu nome, Jesus. Glórias a Ti, Senhor. Aleluia.